Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez aqui no templo da nossa igreja, IPJH, Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, em São Paulo, capital, Zona Leste. Nós viemos hoje para gravar a escola dominical e hoje é um dia bastante especial para todos nós. É o dia em que nós comemoramos o Dia das Mães. Nós louvamos a Deus pelas nossas mães, agradecemos ao Senhor pela vida delas e a minha palavra pastoral é para que, se você tem sua mãe viva, louve a Deus por isso. Se a sua mãe já não está mais com você, agradeça ao Senhor pelos exemplos, pelos conselhos e por tudo aquilo que ela te ensinou ao longo da sua vida. Nós vamos começar a nossa gravação de hoje. Eu quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo 19, versículos 7 a 10. Eu quero ler esse texto com os irmãos. Por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe no seu celular, no aplicativo, mas eu queria que você acompanhasse conosco a leitura da Palavra de Deus no Salmo 19, versículos 7 a 10. Diz assim a Palavra de Deus: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém. Eu quero repetir com os irmãos o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja que coisa extraordinária. A lei do Senhor é perfeita. E é essa lei que nós viemos estudar nesse dia de escola dominical. Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos cantar um hino 350. O nome dele é A Palavra da Vida. Eu peço que você nos acompanhe, que você louve a Deus conosco, cantando esse hino, A Palavra da Vida, de número 350. Manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Abrimos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra
Tendo louvado ao Senhor, eu quero te convidar nesse instante para que nós tenhamos uma palavra de oração. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos da palavra de Deus, para a nossa aula. Então eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar. E nessa oração, além de nós pedirmos a bênção de Deus para a nossa aula, eu gostaria também de incluir um motivo de gratidão pelas nossas mães, por esse Dia das Mães que nós comemoramos nesse domingo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua proteção para conosco. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade e o privilégio de estarmos aqui para estudar a tua palavra, ainda que de forma remota, virtual, mas nós te agradecemos pela internet, por esse meio, esse veículo de comunicação, em que a tua palavra pode ser proclamada, pregada, anunciada, ensinada, de maneira que as pessoas possam aprender de ti. Nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que possamos compreender a aula que teremos. Mais uma aula, mais um estudo da tua palavra. E que nós possamos aprender da tua palavra, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, ó Deus, queremos colocar nas tuas mãos a vida das nossas mães. Obrigado, Senhor, pelo Dia das Mães. Obrigado pela vida delas, pelo legado, pelo ensino, pela preocupação, pelo cuidado que elas têm para conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque elas têm nos ensinado, têm falado da tua palavra. Muito obrigado pela vida delas. Aqueles que ainda têm a sua mãe viva, que possam aproveitar, desfrutar da companhia delas. E aqueles que já não têm mais as suas mães vivas, que o Senhor possa fazer com que as pessoas se lembrem do ensino, da forma como conduziram suas vidas, dos aprendizados. Dá-nos a graça, ó Deus, de te agradecer pelas nossas mães, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Pedimos a tua bênção, a tua direção. Pedimos que o Senhor nos instrua a cada dia. Mais uma vez, pedimos pela aula que teremos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar sequência nas nossas aulas. Nós estamos estudando os 5 pontos do calvinismo. Já estudamos a primeira aula na semana passada e nós vamos dar continuidade. As nossas aulas estão baseadas nesse livro que vocês estão vendo, chamado Tulipe. Os 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras. Hoje eu troquei a imagem está melhor, está mais nítida. Você consegue ver aí a frase menor e consegue ler também o nome do autor. O autor do livro é Duane Edward Spencer. Eu coloquei essa frase aqui que é para nos direcionar. A palavra tulipe é um acróstico em inglês que forma os 5 pontos do calvinismo. Vejamos. Então, nós mostramos essa tabela na semana passada, mas eu quero repeti-la para os irmãos para melhor fixação. Se vocês observarem a tabela do lado esquerdo, tem o acróstico, a palavra tulipe. Então, do lado esquerdo você tem a descrição em inglês e do lado direito a descrição em português. Então, deixa eu ler para vocês aqui a coluna do que está em inglês e a tradução para o português. A letra T de total depravity, total depravação. A letra U, unconditional election, ou eleição incondicional. Letra L, limited atonement, expiação limitada. Letra I, irresistible grace, ou graça irresistível. Letra P de Perseverance of the Saints, perseverança dos santos. Então, o livro é um acróstico em inglês da sigla TULIP. Hoje,
nós vamos estudar o segundo ponto, que é denominado de eleição incondicional. Então, esse é o assunto que nós vamos estudar nesse dia de domingo na escola dominical. Eleição incondicional. Eu quero fazer uma breve revisão. Se você não viu ainda o vídeo número 1, a aula número 1, nós vamos fazer uma breve revisão, uma breve recapitulação do que nós falamos na semana passada. Então, deixa eu lhes mostrar. Na primeira aula, nós começamos falando sobre a origem do problema, o que se originou desse problema que gerou o livro Tulipe. Aqui você tem nessa imagem os dois personagens principais que estão envolvidos. Do lado esquerdo, o Armínio, ele nasceu em 1560 e faleceu em 1609. Do lado direito, você tem Calvino, João Calvino, o grande reformador, o grande exegeta da reforma. Ele nasceu em 1509 e faleceu em 1564. Então, a origem do problema está em torno desses dois personagens. O Armínio, o nome dele Jacob Hermann Arminius, e o Calvino, chamado de João Calvino. É preciso entender que quando os 5 pontos do calvinismo foram feitos, ambos os personagens já estavam mortos. Na verdade, o Armínio já estava morto e o Calvino também. Nós dissemos na aula passada que os arminianos, os discípulos de Armínio, eles levaram um documento para o Sínodo de Dort, na Holanda, entre os anos de 1618 a 1619. De novembro de 1618 a maio de 1619. Eles ficaram, portanto, 6 meses, o Sínodo de Dort, na Holanda, reunidos para discutir o assunto. Então, o assunto que está envolvido é que nós chamamos na teologia de soteriologia. Soteriologia é o ensino da salvação, a doutrina da salvação. Então, depois de 6 meses examinando os documentos, os 5 pontos, os teólogos de Dort rejeitaram os ensinos, os 5 pontos do arminianismo e fizeram uma contraposição criando os 5 pontos. E ficou chamado de calvinismo em homenagem ao seu personagem principal, que era Calvino. Então ficou os 5 pontos do calvinismo. Mas é sempre bom lembrar que ambos os personagens não participaram porque eles já tinham falecido. Eu trouxe aqui para vocês, novamente, ainda na revisão, a comparação dos 5 pontos, entre os 5 pontos do arminianismo e do calvinismo. Então, veja aí a tabela que eu trouxe para vocês. O primeiro ponto do arminianismo é chamado de vontade livre. Em contraposição, o primeiro ponto do calvinismo é a depravação total, que nós estudamos na aula passada. Segundo ponto do arminianismo, eleição condicional. Os calvinistas responderam: não, a eleição é incondicional. Eu deixei em vermelho aí, porque esse é justamente o ponto, o tópico que nós vamos considerar na aula de hoje. Terceiro ponto, expiação universal. Os calvinistas responderam: não, expiação limitada. Quarto, a graça pode ser impedida. Para os arminianos, os calvinistas responderam: graça irresistível. Quinto ponto, o homem pode cair da graça. E os calvinistas responderam com a perseverança dos santos. Então você tem nessa tabela, em linhas gerais, na coluna da esquerda, o que defende os arminianos e na coluna da direita, o que defende os calvinistas. Muito bem, então, ditas estas palavras, nós vamos então nos concentrar hoje no segundo ponto do calvinismo, chamado de
eleição incondicional. Vamos lá. Introdução. Eu começo a nossa aula fazendo uma pergunta, e a pergunta é bastante pertinente para o momento. O que significa eleição incondicional? A resposta significa que o homem nada pode fazer para ser salvo. Ou seja, a escolha divina, como o segundo ponto propõe, é incondicional. Então eu deixei em amarelo aí para destacar a palavra nada. Significa que o homem nada pode fazer para ser salvo. O segundo ponto propõe, eu deixei entre parênteses aí, que é incondicional, independente daquilo que eu possa fazer para agradar a Deus. As grandes confissões e credos reformados falam desse assunto. Eu trouxe aqui algumas dessas confissões e um credo que é bastante conhecido. Nós vamos falar isso mais para frente no decorrer da nossa aula, mas essas confissões vão tratar especificamente desse tema da eleição incondicional. Veja, eu coloquei o nome da confissão e a data em que elas foram escritas. Confissão belga foi feita em 1561, trata do assunto. Catecismo de Heidelberg, 1563, também. Confissão de Westminster, 1647, e aqui só fazendo um rápido comentário, a Confissão de Fé de Westminster, nós vamos tratar disso mais na frente da nossa aula, ela é aceita e adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Talvez você que me assiste não seja presbiteriano, mas nós que somos presbiterianos adotamos como um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana a Confissão de Fé de Westminster, que nós vamos chamá-la lá na frente pela sigla de CFW, Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Ok? Então, isso falando em termos de presbiterianismo. Nós temos também a Confissão Batista, que foi feita no ano de 1689. Portanto, essas confissões e esse credo, o de Heidelberg, falam sobre esse assunto, sobre a eleição incondicional. Resumo da aula. Vamos dividi-la em 3 partes. Primeira, o ensino de Jesus. Segunda, o ensino de Paulo. E terceira, o ensino da Confissão de Fé de Westminster, que lá na frente nós vamos chamá-la, repito, de simplesmente CFW. Então, aqui, irmãos, nós temos nesse slide, em linhas gerais, o resumo da nossa aula. Isso aqui é tudo que nós vamos tratar na aula de hoje. Essas 3 partes nós vamos considerá-las pausadamente para que tenhamos um entendimento melhor e mais adequado do tema. Então, vamos lá. Primeira parte, o ensino de Jesus, ou seja, o que foi que Jesus falou sobre esse assunto, o assunto da eleição incondicional. Deus elege livremente quem Ele quiser. Esse é o primeiro pressuposto que nós podemos considerar aqui no ensino de Jesus. Deus é livre e Ele elege, Ele escolhe quem Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, sobre a criação. Então Ele tem poder e autoridade para isso. Eu selecionei vários versículos aqui e os irmãos vão entender o argumento de Jesus. Por exemplo, o primeiro deles, Lucas 4, versículos 25 a 27, nós temos essa declaração de Jesus. Diz assim: na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias,
quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Então veja a expressão que eu deixei em amarelo. Jesus diz que havia muitas viúvas, é a expressão que ele usa, muitas viúvas naquela época. No entanto, Elias só visitou uma, senão, versículo 26, a viúva de Sarepta de Sidom. Veja que o texto continua. Ele usou o exemplo de Elias, agora vai usar o exemplo de Eliseu, o sucessor de Elias. Lucas 4:27 diz assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Veja, é a mesma expressão do versículo anterior. Quando ele se refere a Elias, ele diz, olha, senão a viúva de Sarepta, de Sidom. Quando vai falar de Eliseu, ele diz, olha, havia muitos leprosos em Israel naqueles dias. No entanto, nós temos a descrição da cura de um só, que foi de Naamã, aquele general do rei da Síria. Então, veja, Deus elege, Deus escolhe, Deus cura quem Ele quer. A eleição, a escolha é incondicional, diferente da proposta arminiana, que diz que a eleição é condicional, ou seja, que depende de mim. Vamos caminhar mais um pouco. Esses 2 exemplos são tirados do Antigo Testamento. 1 Reis 17 é o exemplo de Elias e 2 Reis 5 é o exemplo de Eliseu, respectivamente. Então, lá em 1 Reis você tem o exemplo da viúva e em 2 Reis 5 o exemplo do leproso Naamã, general e comandante do exército da Síria. A vida e a fé são concedidas como obras da graça de Deus. Vejamos um versículo bíblico. João 5:21 diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Veja a expressão em amarelo, aqueles, uma referência aos escolhidos, aos eleitos, ao seu povo, aqueles pelos quais ele colocou o seu amor neles, enviando o Senhor Jesus para salvá-los. Então o texto é claro ao dizer que o Pai ressuscita e vivifica aqueles a quem Ele quer, ou seja, a eleição é incondicional. Todos aqueles que Deus chamar por meio de Jesus serão salvos. Esse é o entendimento que nós encontramos nos evangelhos. Veja o texto. Olha que versículo forte que comprova a eleição incondicional. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então veja, o que o Pai dá, o que o Pai concede, virá a mim. Essa expressão que eu deixei em amarelo, ou seja, é uma certeza, não é uma hipótese, uma possibilidade, mas ele virá de forma concreta, absoluta e com a certeza absoluta. Então, o pressuposto ou a inferência que está por trás desse versículo é: aquele que o Pai me dá, vem a mim. E o que não vem a Jesus? Qual é o pressuposto ou a inferência que está por trás disso? A inferência é que se o Pai não deu, não virá a Jesus. Parece pesado isso para nós, mas o fato é, todos aqueles que o Pai me deu, virá a mim de forma concreta. O que o Pai não deu, não virá. Portanto, o pressuposto a implicação disso é que
a eleição é incondicional. O homem é incapaz de se decidir por Cristo. Vejamos aí uma referência bíblica, nós ainda estamos no ensino de Jesus. João 6, 44 e 65 diz assim, notem o que está em amarelo, como é forte a descrição. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, ninguém, absolutamente ninguém. Aí você pula um pouquinho e no versículo 65 nós encontramos a mesma descrição, a mesma verdade. Diz assim, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, veja, tanto no versículo 44, quanto no 65, essas duas expressões são muito fortes. Ninguém virá até Jesus, se não for concedido pelo Pai. Agora, esse é mais claro ainda e mais profundo. Veja, João 15,16, a gente conhece esse versículo e veja a expressão que eu deixei em amarelo, eu. Esse eu é uma referência a Jesus. Olha só, esse versículo aqui fica difícil rebater ele. Diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha a eleição incondicional aí. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Não foram vocês que me escolheram a mim, foi eu quem vos escolhi, a vós outros. Duas coisas me chamam a atenção aqui. Quem escolhe quem, está claro que é Jesus, e o propósito dessa escolha. Você pode ver aí no texto, o a fim de que é o para que, é o propósito, a fim de que nós possamos dar frutos para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, nós vimos então o ensino de Jesus. Agora eu escolhi Paulo. Na segunda parte nós vamos tratar e nós vamos considerar alguns versículos sobre o ensino de Paulo a respeito da eleição incondicional. Vamos lá. Se a eleição dependesse do homem, ele nunca creria, pois é totalmente depravado e incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Talvez você esteja achando essa frase, esse tópico muito forte ou muito pesado. Veja, se a eleição dependesse do homem, isso nunca aconteceria, ele nunca creria. A expressão que eu deixei em amarelo, propositadamente, é o resultado da aula 1, do primeiro ponto que nós falamos. Lembram-se, o primeiro ponto do calvinismo é depravação total. Se o homem se encontra nesse estado de depravação total, e aí vocês vão perceber, à medida em que nós vamos expondo os 5 pontos, que há uma espécie de cadeia, de elos. Você não pode ser um calvinista de 3 pontos, calvinista de 4 pontos. Ou você segue os 5, ou não segue nenhum. Como nós poderíamos dizer, ou você é, ou você não é. Porque eles vão amarrando. O primeiro ponto vai levar você para o segundo, que vai levar para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, se o homem é totalmente depravado, ele não pode se achegar a Deus. Do que ele precisa? De uma eleição. Eleição incondicional, fazendo uma contraposição à eleição condicional dos arminianos. Deus não salva o homem por causa de algum mérito pessoal. Não há mérito no ser humano. Vejamos o que ele ensina a esse respeito. Ele aqui é Paulo.
1 aos Coríntios 1, versículos 26 a 29. Esse texto é bastante forte e ele parece que dá uma humilhada na gente. Ele coloca a gente no nosso devido lugar. Veja só as palavras fortes e contundentes do apóstolo. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Vocação é chamado. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Agora veja as expressões que estão em amarelo, que é para deixar a gente no nosso devido lugar. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Então, loucas e fracas. Ele continua. Versículo 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, coisas loucas, fracas, humildes e desprezadas. Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Irmãos, convenhamos que se a salvação em algum momento dependesse de nós, algum de nós no dia do juízo final, do julgamento final, iríamos bater no peito e contar vantagem, dizendo: eu cheguei aqui por mérito pessoal, eu mereci, eu fui bom, eu fiz boas obras. Mas não é pelas obras, é pela graça. Paulo vai dizer isso em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, glorie ou vanglorie, como se encontra no versículo 29 do nosso texto em tela. A eleição está baseada no propósito de Deus. Vejamos o versículo que ele coloca. Esse texto, Romanos 9, é bastante polêmico, especialmente nesse debate entre calvinistas e arminianos. Aliás, eu não sei se você já parou para estudar. Na verdade, são 3 capítulos. Os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos dá muito pano para manga. Muito. A discussão é grande, infinita, para que se tenha uma compreensão adequada desses 3 capítulos na visão arminiana e na visão calvinista. Eu selecionei apenas alguns versículos. Veja, versículo 11, Romanos 9, 11. Veja que fica claríssimo aqui a eleição incondicional. E não eram os gêmeos nascidos, uma referência a Esaú e Jacó. Nem tinham praticado o bem e o mal, ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então veja, se os gêmeos não tinham nascido ainda, qual é o pressuposto que está por trás disso? Que a eleição é incondicional, obviamente, pelo menos no nosso entendimento. Talvez esse obviamente vai gerar polêmica depois, mas segundo a nossa escola, se eles não tinham nascido e aí Deus já escolheu um e outro não, pressupõe-se eleição incondicional. Mas Paulo continua. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Ela aqui é Rebeca. Rebeca, a mãe dos gêmeos Esaú e Jacó. 13. Como está escrito? Isso aqui está lá em Malaquias. Malaquias capítulo 1, salvo engano. Como está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então esse texto deixa claro para nós, pelo menos na visão que nós seguimos, calvinista, a eleição incondicional. Veja que Paulo vai afunilando o assunto. E veja essa expressão para que nós coloquemos o versículo depois. Deus salva o homem antes da fundação do mundo.
Perceba que o nosso argumento anterior é de que essa eleição era antes dos gêmeos nascerem. Jacó e Esaú não haviam nascido, mas Deus já havia feito o seu propósito. Mas agora o apóstolo Paulo vai mais longe, vai mais além. E ele diz que essa salvação é antes da fundação do mundo. Antes dos gêmeos nascerem, antes dos pais deles, Rebeca e Isaac, nascerem, antes de haver mundo, não havia nada, antes da fundação do mundo. Olha esse texto aqui, olha as expressões que eu destaquei para chamar a nossa atenção. Efésios 1, versículos 4 e 5, o apóstolo diz: assim como nos escolheu nele é Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Jesus. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, foi antes da fundação do mundo, feita uma escolha através da predestinação. Deixa eu abrir um parênteses aqui e corrigir uma frase que é perigosa e que nós precisamos tomar cuidado. É mais ou menos assim. Alguém está fazendo um evangelismo e aí foi feito um apelo naquele dia e aí a pessoa que estava fazendo o apelo diz, olha, quem quer se converter, quem quer entregar sua vida para Jesus? Aí algumas pessoas levantam a mão nessa ocasião e naquele dia alguém diz assim, o pregador, o líder lá fala, hoje o seu nome foi escrito no livro da vida. Bom, aqui não encontra apoio na escritura, vai frontalmente contra o que nós estamos vendo. Não é que, como ele creu, o nome dele foi escrito naquele momento. Não foi naquele momento. Foi escrito, foi escolhido, predestinado, escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Naquele dia em que a pessoa disse sim, ela apenas atendeu positivamente ao convite da graça, se entregando à pessoa de Cristo. A terceira parte, para nós encerrarmos aqui, então na primeira parte nós falamos sobre o ensino de Jesus, na segunda sobre o ensino de Paulo e na terceira e última parte, para nós fecharmos aqui, o ensino da CFW. Só lembrando para você, CFW aqui não é placa de carro, ok? CFW é a sigla para Confissão de Fé de Westminster. Confissão de Fé de Westminster. Ela ficou pronta no ano de 1647. Para nós presbiterianos, ela tem uma importância considerável, porque nós presbiterianos dizemos o seguinte: cremos na Bíblia, a nossa única regra de fé e prática para a nossa vida, mas adotamos como fiel exposição da Escritura a CFW, Confissão de Fé de Westminster, e também os dois catecismos, o maior e o breve. O catecismo maior foi escrito para os adultos e o breve catecismo para as crianças. Então vejamos o que a CFW, ou Confissão de Fé de Westminster, fala a respeito da eleição incondicional. A confissão de fé, se você não está familiarizado, ela está feita num formato de capítulos. Você tem 35 capítulos no livro todo. E eles vão tratando temas de uma forma sistemática por capítulos. E tem os capítulos e tem as seções, ou poderíamos chamar também de parágrafos. Eu selecionei apenas essa seção. Esse assunto que nós em tela a respeito da eleição incondicional está no capítulo 3. O tema do capítulo 3 é dos eternos decretos de Deus. O capítulo tem aproximadamente 8 sessões, mas eu quero destacar apenas a quinta sessão,
que vai ilustrar isso muito bem a respeito da eleição incondicional. Veja o que os teólogos de Westminster escreveram no século XVII. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. Ponto e vírgula. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então, a escolha foi feita segundo o conselho de Deus, segundo a sua vontade, antes que o mundo fosse criado. Perceba, não havia mundo, não havia céus, terra, não havia jardim do Éden, Adão e Eva, a serpente para tentá-los, não havia as árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da vida, as árvores comestíveis que eles poderiam comer dos frutos livremente, não havia nada disso. Deus escolheu em Cristo, para a sua glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. E aí a seção quinta continua. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor. Isso aqui, o final da sessão, nós vamos discordar, porque é a visão arminiana do assunto. Veja, eu até deixei sublinhado aí a expressão livre, graça e amor. Aí eles vão dizer, como não foi feita essa escolha, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Deixa eu explicar uma coisa rapidinho aqui para vocês. Essa escolha é baseada na livre graça de Deus, no seu amor, na sua bondade. Se você ler a Bíblia atentamente, você vai perceber que, na verdade, ninguém merecia ser salvo. A premissa do apóstolo Paulo é, lá em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Bom, e aí ele vai dizer em outro momento, em Romanos mesmo, o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram, se todos carecem da glória de Deus, se o salário do pecado é a morte, como é que Deus pode salvar alguns? Pela sua livre graça e amor. Não é por previsão de fé, mais ou menos assim. Deus, vou pegar o meu exemplo aqui que fica mais fácil. É mais ou menos assim. Deus prevendo e que o pastor Edivaldo, quando completasse 40 anos de idade, ele iria crer. Então, por previsão de fé, apenas aos 40 anos o pastor vai crer. Não é isso. Não é por previsão de fé. Porque veja que problema nós vamos criar. Quem colocou o futuro para Deus lá na frente? Quem? Se para Deus tudo é um eterno hoje, não há ontem, não há amanhã para Deus. Se é por previsão de fé que o pastor vai se converter com 40 anos, quem foi que colocou o futuro lá na frente para Deus? Não é por previsão de fé e também não é por perseverança nas boas obras, mas é pela livre graça e amor. Deixa eu colocar um versículo, só lembrando que as sessões de cada capítulo, elas são reforçadas por versículos bíblicos. E eu escolhi esse daqui, que vai nos ajudar muito bem no nosso assunto. Paulo diz em 2 Timóteo 1, versículos 8 e 9, falando para Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Agora, segura essa. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação,
aqui é uma harmonia com o texto lá de Westminster. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Veja, antes dos tempos eternos. Se é antes dos tempos eternos, elimina o mérito, as nossas obras, aquilo que nós poderíamos fazer de bom, elimina também a previsão de fé. Porque como é que Deus vai salvar alguém por previsão de fé? Quem é que vai colocar o futuro para Deus lá na frente? Veja a expressão sublinhada, antes dos tempos eternos. Só para deixar registrado, não está no slide, Apocalipse 13:8 fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que vai se harmonizar com aquilo que nós estamos falando. Conclusão da nossa aula. Encerramos a aula fazendo duas aplicações importantes. Isso aqui é para a gente refletir e meditar a respeito do tema que nós abordamos hoje. Primeira aplicação. Agradeçamos a Deus, porque Ele nos salvou pela sua imensa graça. Meus irmãos, a primeira coisa ou o primeiro sentimento que nós devemos ter é de gratidão. Gratidão a Deus pela sua graça, pela sua bondade e porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Eu não merecia isso, você não merecia, nós não merecíamos. Se o salário do pecado é a morte, nós merecíamos a morte. Portanto, Deus olha para mim, Deus olha para nós e Ele nos salva pela sua imensa graça. Como é que eu respondo isso? Com gratidão, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou a despeito de mim, mesmo sem eu merecer. Segunda aplicação, mostremos a nossa eleição, dando frutos que evidenciam a nossa salvação. Isso aqui é importante para nós. Nós não podemos viver deitados eternamente em berço esplêndido. Se nós fomos salvos pela graça de Deus, nós precisamos mostrar, evidenciar essa eleição através da nossa vida, do nosso comportamento, das nossas obras, nossas palavras. Isso precisa ser visto de uma maneira muito clara. Vocês se lembram no início da nossa aula, quando nós falamos que Jesus diz lá em João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O eleito, o salvo, o escolhido, não fica deitado eternamente em berço esplêndido. Ele precisa evidenciar esta eleição, dando frutos para a glória de Deus, sendo sal da terra, luz do mundo, conforme o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Era isso que eu tinha para falar com os irmãos nesse dia de domingo. Nós vamos, nesse instante, louvar ao Senhor. Já estamos nos aproximando do final da nossa aula de escola dominical desse dia, e eu quero convidá-los mais uma vez para que nós louvemos ao Senhor, cantando o hino Ações de Graças, de número 61 do Inário Novo Cântico. Peço que você nos acompanhe, nós vamos louvar ao Senhor com o hino 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos
graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em lhe dar. Nós vamos orar nesse instante, encerrando a nossa aula da Escola Dominical. Eu peço que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos orar e depois eu peço a sua atenção para breves avisos que eu darei para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos pela aula de Escola Dominical que tivemos. Obrigado, Senhor, porque pudemos estudar esse assunto tão importante sobre a eleição incondicional. Te agradecemos, ó Deus, especialmente porque nós não merecíamos. Merecíamos a ira, a justiça, a condenação, pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem méritos, sem termos bondade, algo bom em nós, o Senhor nos salvou e nos deu vida, e vida eterna e vida em abundância. A eleição foi planejada na eternidade, antes da fundação do mundo, e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela eleição e pedimos ao mesmo tempo que o Senhor nos ajude para que possamos dar frutos, evidências claras de que fomos salvos, escolhidos, chamados em Cristo Jesus para vivermos para a Tua glória. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas vidas, nesses dias de crise, de pandemia, de Covid-19, dias em que as pessoas estão desalentadas, precisando de paz, de esperança, mas que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos preserve de todo mal, para que estejamos firmados nos Teus caminhos. Mais uma vez te agradecemos pelo Dia das Mães, por esse dia tão importante, essa data tão especial. Abençoa as nossas mães, para que continuem sendo mulheres de Deus, orando pelos seus filhos, criando, ensinando nos Teus caminhos, para que eles nunca se desviem deles. Obrigado pela vida de cada mãe, aqueles que ainda as têm vivas, aqueles que trazem na memória, que o Senhor nos dê sempre um coração agradecido pela vida, pela bênção e pela instrumentalidade delas na nossa vida a cada momento. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Nós agradecemos aos irmãos por terem assistido a nossa aula desse domingo e eu quero brevemente deixar 3 avisos para os irmãos. Alguns avisos internos e outros avisos mais externos. O primeiro deles, sempre falamos, inscreva-se no canal da nossa igreja. Esse canal tem sido uma bênção, um instrumento para a divulgação e a proclamação da palavra de Deus. Nós temos nos esforçado para sermos bíblicos, simples, para que a palavra de Deus seja
proclamada e entendida com simplicidade. E eu peço a você que, ao se inscrever no canal, faça a inscrição completa. Por quê? Porque algumas pessoas têm me dito que não têm conseguido receber os vídeos, as notificações que nós mandamos. Então, a minha instrução entre na página, no canal da igreja, clique em inscrever-se, depois vai ficar escrito, vai estar inscrito, e você escolhe a opção todas e você receberá os nossos vídeos. O segundo aviso que eu queria dar para os irmãos é sobre a nossa agenda semanal online. Nos dias fixos em que nós teríamos trabalhos aqui na igreja, vocês vão receber vídeos gravados para instrução e aprendizado da palavra de Deus. No domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o vídeo postado para a escola dominical. Também no domingo, às 19 horas, nós temos o culto. Nós gravamos o culto e disponibilizamos para os irmãos. E na terça-feira, às 20 horas, nós temos o estudo bíblico. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Vamos fazer isso em 2 meses. Já tem 2 vídeos gravados lá disponíveis no canal da igreja. Eu peço que, se você puder, assista os vídeos 1 e 2 e em breve, na próxima terça, se Deus quiser, nós vamos publicar o vídeo 3. Os estudos têm sido uma bênção, nós temos crescido e aprendido da palavra de Deus. O aviso que eu gostaria de dar é sobre a conta da nossa igreja. Esse é um aviso mais interno para os nossos membros, as nossas ovelhas. Nós temos falado e insistido nesse assunto porque nós mudamos de conta. Nós tínhamos uma conta anterior, a conta antiga, mas agora nós temos uma nova conta que está aparecendo aí na sua tela. Nós pedimos aos membros da igreja que sejam fiéis, que você seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Esse aviso é para a nossa igreja, como eu falei. Se você nos acompanha, não se sinta constrangido por conta desse aviso. Esse é um aviso necessário para os membros de nossa igreja. Pedimos que você contribua, que você seja fiel, honre ao Senhor com as primícias de toda a sua renda, como nos ensina Salomão lá em Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Deus nos abençoe, fiquem todos na paz de Cristo e até a nossa próxima gravação.